pessoal, eu sou Patrick Catapano e hoje eu vou ensinar você a fazer uma massa de longa fermentação com uma hidratação um pouquinho maior. Nesse caso vai ser com a farinha superiore da Le Cinque Stagioni, que tem mais ou menos uns 13% de proteína, um W de 330 mais ou menos, tá? Essa farinha absorve 70% tranquilamente, dá para trabalhar com menos e dá para tentar forçar um pouquinho mais se quiser, mas eu vou trabalhar com 70% só usando uma farinha espiral. Eu vou usar hoje o fermento biológico seco, esse daqui da Flashman, tá? Eu preciso fazer um pré-teste para ver se ele está ativo, porque pode acontecer de ele estar inativado aqui. Já aconteceu comigo de usar ele assim seco direto e perder a massa. Então eu vou fazer 5 kg de farinha. Para esses 5 kg de farinha, eu vou usar mais ou menos uns 2 gramas desse daqui, que esse daqui como por ser desidratado, ele é mais forte, então 2 gramas desse equivalem a 6 gramas do fermento fresco, que é o que eu costumo usar. Vou usar 1 grama só de fermento por quilo de farinha para poder fermentar pelo menos por 24 horas, tá? Então vou colocar aqui 2 gramas do fermento. Tem uma balancinha quase de precisão aqui. Ok? Aí agora, como é que eu faço esse pré-teste? Eu vou fazer um mingauzinho. Eu vou colocar um pouquinho de farinha. No caso aqui eu vou pesar para ficar mais fácil. 100 gramas de farinha, 100 gramas de água. Tá? Então coloquei 100 gramas de farinha. Já coloquei o fermento por baixo, vou colocar 100 gramas de água agora. Essa água está a temperatura ambiente, não precisa ser gelada, porque eu quero exatamente ativar o fermento biológico. Então ela pode ser temperatura ambiente mesmo, ok? E vou misturar. Vou mostrar aqui no detalhe para você como é que vai ficar. Vai fazer um mingauzinho, né? A gente chama aqui, de repente, até de polish, né? É uma esponjinha. Mistura até ficar bem cremoso. E agora, quando ficou cremoso assim, eu espero só. Ó, tá bem cremosinho, tá vendo? Dá até para bater um pouquinho mais. Eu vou esperar por uns 20 a 30 minutos para isso daqui ativar, ok? É isso. Então, vou esperar agora, vou cobrir com algum plástico ou com um pano para não pousar nenhum inseto. 30 minutos depois, ou quando ele estufar um pouquinho, quer dizer que está ativo, aí eu vou para a receita. Depois de mais ou menos uns 35 minutos, a massa estufou, dobrou de tamanho. Eu vou mostrar aqui no detalhe. Você pode ver que ela está fermentada, ó, ok? Ó. Isso quer dizer que o fermento está ativo, então está ok, posso trabalhar. Porque pode acontecer desse fermento estar inativado e aí você joga direto na masseira e você pode até perder a massa por causa do fermento. Então sempre que eu vou usar fermento seco, eu faço esse tipo de teste para ter certeza. Antes de fazer a masseira, eu quero agradecer o pessoal aqui do SEG de Caxias do Sul, que é o Sindicato de Gastronomia e Hotelaria, a Remac, que está me cedendo aqui a masseira que eu vou usar agora aqui para mostrar para vocês também como desenvolver a massa, como é fácil desenvolver a massa numa masseira boa. Depois a gente vai assar essa pizza num forno esteira também. E quero agradecer a Le Cinque Stagioni Brasil, nesse caso o Daniel de Campo Bom, que cedeu aqui. Se você é aqui da região sul do país, pode entrar em contato com o Daniel de Campo Bom ali para comprar farinha boa da Le Cinque Stagioni, ok? Essa massa eu vou fazer então 5 kg de farinha para a gente poder bater na masseira com facilidade. 3,5 kg de água, tá? Eu peso sempre a água, ml e peso na água dá no mesmo. Então eu tenho aqui 3,5 kg de água, sendo 1,5 kg de gelo e 2 kg de água fresca, de preferência gelada, e o gelo para que a gente possa bater a massa o tempo necessário sem que ela esquente. Vou colocar 25 gramas de sal por quilo de farinha,
isso dá 125 gramas no total. E o fermento, coloquei 2 gramas de fermento, de 2 a 3 gramas, na verdade, que essa balança não é tão precisa, mas de 2 a 3 gramas de fermento seco para ter mais ou menos uns 10 gramas de fermento fresco. Se eu tivesse achado, eu trabalharia com fermento fresco, mas hoje eu só tenho seco. Então, simplesmente farinha, fermento, água e sal, a gente vai chegar em 70% de hidratação. Vamos para a maceira agora. Bom, a primeira coisa, vou colocar a farinha na maceira. E nesse caso eu estou usando aqui pacotinho de 1 kg, então eu não preciso pesar, porque já está pesado. Se eu fosse colocar o sacão grande, eu pesaria 5 kg, ok? Então coloco aqui a farinha. E agora eu coloco para dar um giro aqui na maceira, só para respirar um pouco a farinha, porque ela estava encapsulada ali, comprimida, né, compressa. Então a gente coloca para dar um giro na velocidade 1, ok? Depois que eu fiz a farinha respirar um pouquinho, eu posso entrar com a água e o fermento, ou o fermento e a água. Para mim, tanto faz. A única coisa que eu vou deixar para entrar depois é o sal, porque o sal ele finaliza a malha de glúten, de fazer a ligação da malha de glúten e reforça a malha de glúten. Ele meio que fecha a malha de glúten. Portanto, eu entro primeiro com toda a água que eu preciso entrar, depois é que eu vou finalizar com o sal, ok? Então, nesse momento, eu vou entrar com 70% de água, mas acima de 60% eu vou colocar aos poucos. Eu nunca entro tudo de uma vez. Então, eu vou entrar com 80%, 90% de água, ou seja, 3 litros mais ou menos de água. Depois, incluindo, na primeira leva, eu já incluo o gelo. Então, se eu coloquei 1,5 kg de gelo para 2 de água, eu vou entrar com 1,5 kg de gelo, 1,5 kg de água e vou deixar 0,5 litro para depois, ok? Se eu colocar tudo de uma vez, principalmente se eu quiser ultrapassar a hidratação, pode acontecer de eu desandar a massa. Então, primeiro eu coloco os 60%. Tá tudo pesadinho aqui. Eu vou virar quase toda a água, como eu disse. Principalmente o gelo. E vou reservar um pouco de água para o final, ok? Vou entrar com aquele fermento que eu preparei agora. Esse pouquinho que sobra aqui não tem problema, tá bom? Agora eu vou ligar na velocidade 1, tá aqui na velocidade 1, e vai bater por mais ou menos uns 5 minutinhos a primeira etapa. Depois a gente vai verificar a massa. Eu coloquei para bater a massa, coloquei 60% de água mais ou menos e agora ela está na primeira etapa. Os primeiros 10, 12 minutos eu costumo bater só em primeira velocidade, para não estressar demais a massa, perdão, e para não esquentar demais a massa. Porque se eu estressar demais ela, pode ser que fique difícil de abrir a massa, né? Aquela massa que você abre, ela retorna. Então, eu prefiro trabalhar na primeira velocidade nos primeiros 10 minutos, a primeira fase. Agora ela está simplesmente derretendo o gelo e amalgamando a massa. Daqui a pouco eu vou mostrar no vídeo a evolução dela para o segundo e para o terceiro ponto, que é o ponto de véu.
Bom, já faz mais ou menos uns 8 minutos. Eu não estou cronometrando porque eu gosto de ver a massa, a evolução. Mas faz mais ou menos uns 8 minutos que ela está batendo aqui já. Agora eu vou parar a masseira para mostrar para você melhor o ponto que ela está. Quando a gente começa a bater a massa, ela fica toda quebradiça e aí depois ela começa a se juntar, tá vendo? Ela está chegando aqui num ponto já de elasticidade, que eu chamo de quase o ponto 2, né? Tem pizzaiolos que eu vejo por aí, até quando eu vou dar consultoria, que já tiram a massa nesse ponto aqui já. Eu, como quero desenvolver o glúten, desenvolver o ponto de véu para encapsular bolhas e para ter uma massa mais leve, eu vou chegar muito adiante ainda. Até aqui eu bati na primeira velocidade, agora eu vou colocar um golinho de água, sempre aos poucos, tá? Eu comecei com 60%, agora eu vou colocar 2%, vou para 62% e vou colocando aos poucos até chegar nos 70%. Então, eu vou colocar mais um golinho de água agora. Vou a olho, mas como eu já conheço, ó, um golinho. Vou botar ela para bater de novo e vai bater mais uns 2 ou 3 minutos, ok? Por enquanto, sempre na primeira velocidade. Quando eu coloco a água, ela vai desfazer um pouquinho, vai ficar meio melequenta, mas vai recuperar. Lembrando, eu estou usando uma farinha boa da Letinho Stagione Superiore. Dependendo da farinha que você for usar, ela não aguenta 70%. Não tente fazer isso com qualquer farinha, ok? Mas quando é uma farinha boa, ela se desmembra um pouco. Você pode ver que ela deu uma quebrada na massa e ela vai recuperar. A hora que ela recuperar, eu vou entrar com mais um pouco de água. Enquanto ela estiver melequenta, assim, cheia de água, eu deixo ela bater. Quando ela recuperar, eu vou te mostrar como, quando, aí é que eu entro com mais água. Bom, a massa absorveu aquele primeiro tanto de água que eu coloquei, agora eu vou colocar um pouco mais. Eu vou sempre parar para poder te mostrar. Ela secou, ok? Tá sequinha. Agora eu vou colocar mais um pouco de água, mais uns 2 a 3%, ou seja, vou chegar nos 65, 66 agora. E, ó, e segura um pouco mais de água, ok? Ela vai quebrar de novo a massa, depois ela vai recuperar. Bom, a massa recuperou aqui de novo. Quando eu joguei a água, ela quebrou toda, ficou melequenta e recuperou agora, ok? Eu vou parar para te mostrar. Você pode ver que ela está aqui já um pouquinho mais elástica, né, daquela primeira vez que eu parei, mas ela ainda não desenvolveu glúten. Você vê que ela está meio quebradiça, ranhurenta aqui, né, uma coisa meio riscada. E eu ainda tenho água para adicionar. Agora eu vou adicionar mais um pouquinho, quase tudo, e vou deixar um último golinho pro final.
ok? Como você viu, eu não coloco a água toda de uma vez, senão desanda a massa. Eu fui em 3, 4 etapas, na verdade. De novo, ela vai quebrar, vai se desfazer e vai voltar ao ponto inicial, a juntar tudo de novo. Bom, eu já estou próximo dos 70% de hidratação. A massa está bastante mole já, né, para quem não tem costume. Então, quando eu vou tocar na massa, eu tenho água aqui dentro dessa GN, eu molho a mão de água, tá? Para que eu consiga perceber se ela está elástica. Tá vendo? Ó, ela tem elasticidade, tá bem forte e eu confio na farinha. Eu sei que a Letin Questadione Superiore aguenta 70%. Então eu estou tranquilo. Ó, ela está bem elástica, está até criando umas bolhas já, mas ainda não chegou no ponto de glúten, no ponto de véu que eu quero, tá? Então eu vou finalizar com essa água, vou deixar bater mais um pouquinho. Aqui eu coloquei toda a água que eu tinha pesado, 70%. Então eu estou com 3,5 kg de água para 5 kg de farinha. Isso equivale a 70%. Vou finalizar agora, deixar bater mais uns 2 minutos para absorver essa água e vou colocar o sal na sequência para finalizar. Antigamente eu colocava o sal e finalizava com a água, agora eu prefiro colocar o sal a seco. Escolha, cada um faz do jeito que prefere, ok? Então eu vou colocar para bater agora para ela absorver esse pouquinho de água e vou finalizar depois na terceira velocidade para dar uma encapsulada de ar. Agora que secou a água, eu vou colocar o sal e vou colocar na terceira velocidade para ela encapsular um pouco de ar e para poder finalizar o desenvolvimento de glúten aqui. A massa, você pode perceber que ela já está ficando toda central ali e já está ficando como se fosse aquela cabeça de alho. Essa não fica tanto aquele formato porque é uma massa mais hidratada, né? E ela está numa alta velocidade. Mas você pode ver que ela já está ficando mais lisa e toda concentrada ali no centro. Isso quer dizer que a malha de glúten já está bem forte. Eu vou parar um pouquinho e vou abrir para te mostrar como a massa já está bem lisa. Ó, tá vendo? E vou puxar aqui, ó, a cabecinha de alho já meio que fez aqui um pouquinho, só que é uma massa bastante hidratada, então ela perde a forma. Você viu que a hora que eu abri a masseira, ela já cedeu um pouquinho. E aqui eu posso ver, ó, ela tem super resistência, por isso que é bom usar farinha boa. Eu tenho 70% de hidratação e olha a resistência que eu tenho aqui, super resistente. Agora, ela gruda na mão mesmo, ó, gruda, é normal isso aqui. Tem gente que às vezes me chama, minha massa tá grudando. Isso é normal, uma massa de 70% de hidratação e a gente chegou no ponto de véu. Para não grudar, eu vou molhar minha mão. Eu vou ali limpar minha mão e vou molhar a mão para mostrar para você.
Bom, agora, para eu tocar nessa massa, como eu mostrei, ela gruda. Então, eu molho as minhas mãos, eu encharco as minhas mãos. Ela está gotejando, tá vendo? Aí eu venho aqui, eu consigo ver a malha de véu. Olha aqui como ela está bem elástica, tá vendo? Ó? Porque é uma farinha boa, então ela tem resistência. Olha que legal aqui, ó. Bem resistente, olha aqui, ó. Ok? Então, eu molho as minhas mãos, deixo as minhas mãos gotejando para poder mexer na massa. Olha aqui, ó. Ok? Então é isso. A massa está pronta, chegou ao ponto de véu, está mais ou menos aqui com uns 22, 23 graus. Eu estou sem termômetro, mas só de tocar na massa eu já conheço, já tenho experiência. Mas é importantíssimo usar água gelada e pelo menos 1/3 de gelo para conseguir um resultado de temperatura legal. Agora eu vou levar para a bancada, vou dar umas 2, 3 dobras e vou deixar descansando um pouquinho antes de bolear. Você pode deixar descansando de 30 minutos a 2 horas. É a escolha, depende da temperatura ambiente, depende do método que você está usando. Existem vários métodos, cada um faz de um jeito. Eu, quando posso, deixo 2 horas na bancada antes de bolear. Quando tenho pressa, deixo 30 minutos e assim por diante. Escolha o seu método e vá adiante. Eu vou colocar um pouquinho de farinha na bancada, pouca coisa, para poder receber a massa. Tem gente que trabalha com água, eu tenho gostado até de pôr água, mas eu vou pôr a farinha para facilitar para quem não tem muita experiência. Para tocar na massa, como eu já disse, eu preciso molhar as mãos, então eu encharco a minha mão para conseguir tirar a massa daqui. Aí eu puxo ela aqui, ó, e estrangulo ela aqui. Eu vou tirando aos pedaços. Tiro um primeiro pedaço, jogo na bancada. Puxo o segundo pedaço, porque se a massa é muito grande, eu não preciso sofrer para tirar ela daqui, né? Jogo em cima da bancada. Como eu tirei em 3 pedaços, eu vou dobrar ela um pouquinho para juntar e para reforçar a malha de glúten. Como é uma massa bastante hidratada, ela está mole. Eu simplesmente puxo ela para cima dela mesma. E aí eu viro ela e posso dar mais algumas dobras se eu quiser. Se ela estiver grudando muito na mão, posso pegar um pouquinho de farinha, não muito, porque senão a gente vai perder hidratação e não é isso que eu quero. Ok? Eu só ajeito a massa. Eu costumo puxar aqui de baixo, ó. Olha que massa linda. Faz o close aqui, olha quantas bolhas tem em cima dela. Ok? Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha em cima dela para não grudar o plástico filme, porque eu vou cobrir ela com plástico filme agora. Posso cobrir com um pano? De preferência não, porque o pano resseca a massa, ok? O ideal é um plástico filme mesmo. Ou um plástico específico para massa. Aí eu cubro bem para ela não ressecar. E agora ela vai descansar aqui antes do boleamento, como eu disse, por pelo menos 30 minutos, ok? Bom, a massa ficou descansando aqui mais ou menos uns 45 minutos. Como eu disse, pode ficar de meia hora a 2 horas, dependendo da temperatura ambiente, depende de vários fatores, mas aí é a escolha tua. Nesse caso eu deixei 45 minutos e vou fazer o boleamento. Vou usar bolinhas de 300 gramas se eu quiser fazer uma pizza de 30 centímetros meio napolitanizada, ou vou usar 350 a 400 gramas se eu quiser fazer uma bolinha de pizza tradicional de 35 centímetros, ok? Eu tinha colocado um plástico filme em cima da massa, como é uma massa de alta hidratação 70%, ela dá uma grudadinha mesmo, é normal, e aí você vem soltando aqui. Eu tinha colocado um pouquinho de farinha para evitar que ela grude muito, tá? Ó. Olha que coisa linda aqui, faz um detalhe aqui, ó, ela tá bem elástica.
ok? É uma massa bastante hidratação, ela gruda nas mãos mesmo, tá? É normal. Para que não grude, tem pizzaiolo que fala que eu estou errado, mas eu gosto de jogar um pouquinho de farinha. Eu chamo isso de toque do ninja. Joga lateral, pouquinho, sem exagero, ok? Aí ela não gruda mais. Eu vou vir aqui agora, vou cortar mais ou menos uns 4 dedos. Eu já fui com a faca aqui, posso ter um cortador. Hoje eu estou usando uma faca, ok? Aí eu corto ela aqui. Posso dar uma trabalhadinha na farinha. E aí, como ela é uma massa bastante hidratada, eu venho aqui trazendo a massa para dentro. Aqui, ó, que a gente chama isso os napolitanos chamam de mozzare, né? Você faz a bolinha aqui e estrangula. Ok? Se estiver grudando muito na mão, um pouquinho de farinha. E aí, venho trabalhando aqui para dentro e estrangulo. Ou trabalha grudando. Tem alguns pizzaiolos que eu sigo no Instagram que trabalham grudando na mão. Eu me incomodo, mas aí vai de cada um. Tem uma balancinha aqui, só para ter uma certeza, eu vou fazer bolinhas de 350 gramas, 357 ficou essa, tá bom? Para eu fazer uma pizza de 35 centímetros ou de 30 centímetros com uma borda bem alta. É exagero, mas aí 350 para uma de 30, mas aí eu vou fazer uma pizza de borda bem alta. E vou fazer algumas de 300 gramas. Ok? Ó, venho jogando a massa para dentro aqui. Quando eu chego numa quantidade que encheu a minha mão, aí eu estrangulo. Essa vai dar 400, deu um pouco mais. Deu 398. Vou tirar um pouquinho aqui que ficou demais. Essa deu 297, tá ótimo. Eu quero bolinhas de 300 agora. Eu trabalho com, se for uma pizza de 30 centímetros, de 300 a 280 a 300. Se for uma pizza de 35 centímetros, eu vou trabalhar de 350 a 380. Depende muito. Aí você precisa fazer testes para entender qual que é o peso que você quer. Deixa essa massa aqui, depois eu bolei, eu vou fazer a demonstração com essas daqui. É uma massa bastante hidratada, eu tenho várias maneiras de bolhar. Uma delas é de pegar a parte lisa. Percebe que aqui está toda machucadinha e aqui está lisa. Pega a parte lisa, tira a farinha da bancada, põe os dedinhos aqui embaixo e puxa. Vira, puxa. Vira, puxa. Não pode ter farinha na bancada, senão ela escorrega. Ó. E eu travo meus dedos aqui. Percebe que cada vez que eu puxo a bolinha fica mais redonda? Chegou nesse ponto onde ela está bexiguentinha, bem durinha e redondinha, ó, ok, ela vai para a caixa. Eu vou usar uma caixa de fermentação dessa daqui, que tem da G-Metal, tem da Marfinite e de algumas outras marcas. Eu vou colocar no máximo 12 nessa caixa para não ficar muito apertado. Pode colocar até menos se quiser. Vou fazer mais uma vez para você entender. Pego a parte mais lisa, ó. Essa está meio machucadinha, essa está mais lisa. Ó. Apoio minha mão reto aqui, o dedinho é que vai travar aqui embaixo. Ó. Esse é um método fácil para quem está começando agora a trabalhar com alta hidratação. Pode ver que depois que eu faço aqui, ó, esse movimento, a bolinha está fechadinha embaixo, ok? O movimento mais clássico, para quem é pizzaiolo faz tempo, é esse de trabalhar com as duas mãos, mas aí exige um pouco de entendimento. Ó. Eu pego a parte mais lisa e bato na bancada e jogo para frente. Puxo daqui do lado, bato e jogo para frente. Umas 3 vezes. Chegou aqui agora, essa parte vai empurrar, não muito porque você não gruda, né? Ó, empurra, entro com o dedão para baixo da pizza e volto com esses dedos. Empurra, entro, volto. Empurra, entro, volto. Ó. É o dedão quem puxa a massa para baixo. Ó.
ok? De novo. Ela gruda um pouco na mão, precisa ter prática, né? Eu já faço isso há muitos anos, então para mim é prático. No começo provavelmente você vai até chorar de tanto que ela vai grudar na tua mão, faz parte. Não tem jeito. Ok? Vou ensinar um método um pouquinho mais caseiro para quem está começando agora mesmo. Escolhe a parte mais lisa, ó, tem a parte toda machucada e a parte mais lisa. Põe a parte mais lisa para cima, as duas mãos rente ao chão, não assim, rente ao chão, esmaga e gira, esmaga e gira, esmaga e gira. Encontra os dedinhos lá embaixo. Se estiver grudando, vai mais rápido, ó. Ok? É isso. E, mais uma vez, esse aqui para você perceber. Agora eu vou deixar essa massa de 24 a 48 horas fermentando. Lembrando que essa é a farinha superior da Letínqua Stagione, indicada para 65% de hidratação para cima, 65 a 70, de 24 a 48 horas de refrigeração de 5 a 10 graus. Vai para a geladeira, depois que fermentar e maturar, eu mostro o resultado. Bom, a massa então depois que nós fizemos e boleamos, ela ficou 24 horas em geladeira. Com essa farinha que foi a superior da Letínqua Stagione, poderia ficar até 48, que às vezes é até mais indicado. Nesse caso ficou 24, tá? Eu vou pegar a minha massa aqui com uma espátula de preferência. Estou usando um pouquinho de sêmola rimacinata da Letínqua Stagione, que quem cedeu foi o Daniel ali, de Campo Bom, ok? Tiro aqui com cuidado a massa da caixinha. Quem quiser trabalhar em potinhos também pode, não tem problema. Vou abrir a massa com as mãos, com cuidado. Para quem nunca abriu massa com a mão aqui, eu vou demonstrar. Um pouquinho de farinha embaixo, um pouquinho de farinha em cima. Vem apertando do centro para as bordas e abrindo aqui, ó. Do centro para a borda, abrindo. Eu gosto de deixar a borda alta, então eu deixo ali. Eu tenho ensinado para quem está começando agora um método bem legal. Ó. Segura com a mão, só apoia aqui, vem com os dedos até aqui e puxa. E aí, ó, vem fazendo a sequência. Joga para a mão, vira sentido horário e solta. Ó. Ok? Eu prefiro abrir um pouquinho menor do que o tamanho que ela deve ir para o forno, para ela não rasgar. Aí eu coloco ela aqui na esteirinha, porque eu vou assar num forno esteira, tá? Estou usando o forno esteira da Reemac para fazer testes. Então eu vou fazer uma pizza clássica aqui, só para mostrar o resultado do forno esteira e dessa massa de longa fermentação, que foi feito só farinha, fermento, água e sal, nada mais. Uma boa farinha, um bom forno, bons ingredientes, um tempo correto de maturação e de fermentação, dá um bom resultado. Não precisa ficar inventando, só fazer o certo. Usar uma boa farinha, um bom forno, bons ingredientes de cobertura, tá feita a pizza, uma pizza de qualidade. Vou colocar um tomatinho colorido aqui para ficar legal. Uma manjerona aqui, que eu não achei manjericão nesse local onde eu estou aqui, em Caxias do Sul. E vou colocar um pouquinho de gorgonzola para ficar mais salgadinho. E agora vai ao forno. Vou aqui, aumentei um pouquinho ela, tá dando uma pizza de uns 32 centímetros aqui. Vai no forno esteira, que está a 360 graus de teto, 300 de chão. Vai passar por 3 minutos e 20 segundos. A gente já mostra o resultado. Bom, depois de 3 minutos e 20 no forno esteira
a 360 graus de teto, 360 graus de chão. Lembrando que esse é um forno esteira elétrico, tá? Então ele é diferente de um forno a gás. A pizza está saindo aí douradinha. Para quem quiser mais dourada como eu, pode aumentar um pouquinho o tempo ou aumentar um pouquinho a temperatura. Mas eu vou deixar assim que tá bom pro geral. A maioria das pessoas não gosta de tão tostada, eu gosto. Mas eu vou deixar assim que é o básico, né? O tradicional que o pessoal gosta aí de comer. Vamos ver como é que ela ficou. Olha aí, bem douradinha, bem assadinha, ok? Então esse é um resultado de longa fermentação. Crocante, ó. Ok?